Vamos para mais uma discussão sobre direito do trabalho e coronavírus. O vídeo de hoje eu procuro responder algumas questões que têm surgido quanto à seguinte dúvida: se existe a possibilidade dos empregadores reduzirem o salário dos seus empregados nesse momento de crise, se existe um amparo legal para essa redução salarial. Portanto, estamos falando aqui tanto daquelas atividades que estão atuando com jornada reduzida, porque obviamente houve uma redução da demanda, pois existe uma restrição de circulação de pessoas, bem como aquelas atividades econômicas que estão totalmente paralisadas. Por exemplo, ontem aqui em Londrina, o prefeito editou um decreto que determina o fechamento de várias atividades do comércio, permitindo apenas o funcionamento de atividades essenciais como postos de combustível, farmácias, supermercados. Tá? Para essa situação, obviamente, esses empregadores desse setor econômico enfrentarão dificuldades econômicas, sem dúvida, e aí, como tentativa de não realizar dispensas ou tentar sobreviver a essa crise sem declararem uma falência, né, ou um estado de recuperação judicial, existe um questionamento se nesse período em que não há prestação de trabalho ou que há uma jornada reduzida, se seria possível reduzir também o salário desses empregados. O artigo de lei que algumas pessoas têm suscitado para amparar essa espécie de decisão é o artigo 503 da CLT. Esse artigo dispõe que, nos casos de prejuízo comprovado ou de força maior, os empregadores poderiam reduzir até 25% do salário dos seus empregados. E o texto dessa norma está na CLT. Todavia, já havia sido pacificado na doutrina e posso dizer, na maioria dos precedentes, tá, que esse artigo 503 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Portanto, ele não é mais aplicável. E o fato desse artigo ainda constar na CLT, portanto, por si só não significa que ele seja aplicável. Pois meus alunos, eu sempre friso, e aí a dificuldade talvez de estudar, que é direito do trabalho que alguns encontram, a CLT ela é repleta de artigos que, embora não sejam mais aplicáveis, não foram expressamente retirados. E não são mais aplicáveis, seja porque não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, ou porque existe uma legislação que disciplinou a matéria em outros termos, ou até mesmo pelo entendimento dos tribunais superiores, a exemplos de diversas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Fato é que esse artigo não é aplicável. Por quê? Entende-se que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois a norma máxima do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal, estabelece no seu artigo 7º, inciso 6º, o princípio, consagra o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, é um direito fundamental do trabalhador não ter o seu salário reduzido. E esse princípio, ele é lido em conjunto ao princípio que eu já mencionei aqui da alteridade, que rege as relações de emprego, segundo o qual os riscos da atividade econômica correm por conta de quem explora a atividade econômica. Portanto, a própria Constituição Federal estabelece, no artigo 7º, que diz quais são os direitos mínimos dos trabalhadores
que não pode haver redução salarial. Todavia, a própria Constituição coloca uma exceção. Ela coloca uma vírgula e diz, salvo negociação coletiva. Portanto, salvo acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. O que significa isso? Que a Constituição Federal somente permite a redução de salários mediante assistência sindical. E por que isso? Porque o direito do trabalho e a própria estrutura de direitos fundamentais trabalhistas previsto na Constituição Federal parte do pressuposto da hipossuficiência do trabalhador. O que significa isso? Que é notório, e isso nós retiramos da Constituição Federal, essa ideia de que nas relações de emprego as partes não estão nas mesmas condições de negociação dos seus direitos. Portanto, se existe uma parte que não tem a mesma condição de negociar seus direitos e de transacionar direitos fundamentais, precisa da atuação de um órgão que a própria Constituição Federal incumbiu e reconheceu o papel importante de defender os direitos dos trabalhadores. Portanto, a negociação de direitos fundamentais, a disposição de direitos fundamentais, somente seria possível mediante a assistência à atuação dos sindicatos, porque o ente sindical teria condições de barganhar, de negociar essa redução. Esse é um exemplo clássico que a própria Constituição possibilita a flexibilização de direitos trabalhistas. Mas, como eu tenho afirmado, a flexibilização de direitos trabalhistas não significa supressão e, portanto, não significa colocar o ônus de uma crise econômica em uma parte e muito menos em uma parte que é reconhecidamente hipossuficiente. A flexibilização de direitos trabalhistas, consagrada pela Constituição Federal, diz que flexibilização significa concessões mútuas, significa que eu tenho que ter contrapartidas ao trabalhador para alterar alguma situação no seu contrato de trabalho. Portanto, obviamente, pode-se dizer, nossa, então pedir que nesse momento de crise um terceiro atue nas relações de emprego, e esse terceiro é o sindicato, no caso, inviabilizaria qualquer negociação no sentido de redução salarial, porque, por exemplo, poderia burocratizar essa negociação. E lógico, nós sabemos que as negociações coletivas não são tão simples. As tratativas, muitas vezes, não são fáceis. A concessão de direitos e condições não é tão simples e muitas vezes não é tão célere. Todavia, se as medidas a serem adotadas quiserem encontrar um respaldo jurídico, e estamos falando aqui de um respaldo constitucional para lá na frente não ser invalidado, tá? Precisa observar o que a Constituição Federal estabelece. Sobre esse tema, existe o discurso e a proposta do governo federal de editar uma medida provisória regulamentando justamente essa situação. A proposta do governo é, nessa medida provisória, permitir a redução de até 50% do salário dos empregados, esse seria o limite, 50%, mediante a redução de jornada. Nesses termos, me parece que o artigo 503 da CLT, que não é mais aplicável, é mais generoso do que a medida provisória que se propõe, porque esse artigo da CLT dispõe que no máximo seria de 25% a redução, e essa proposta de medida provisória fala em 50%. E aí ela traz a falsa impressão de que você terá pelo menos um salário mínimo garantido, mas não é isso. É garantido o valor hora do salário mínimo. Portanto, se você não está sequer trabalhando, como a situação do comércio de Londrina que foi fechado e de outras cidades também do país,
ou se a sua jornada foi reduzida para menos de 8 horas diárias, no final do mês você não vai receber o valor do salário mínimo, você vai receber menos, proporcionalmente ao que você trabalhou. Obviamente, quem não trabalhou vai ter garantido o mínimo de 50% do seu salário. A questão é, à luz de tudo que eu expus aqui para vocês sobre as condições e limites que a Constituição Federal estabelece para essa espécie de flexibilização, essa medida provisória seria constitucional? Ela somente poderá ser considerada constitucional se no seu bojo trouxer a previsão de que essa redução salarial somente pode ser realizada mediante assistência sindical. Por quê? Aí nós conseguimos entender que a entidade sindical pode atuar visando diminuir os impactos dessas medidas na vida dos trabalhadores. Por exemplo, tudo bem, eu estou cedendo metade do meu salário, mas eu tenho uma contrapartida de que não haverá dispensa sem justa causa nesse período. É uma espécie de concessão. Ou até mesmo negociar o percentual dessa redução salarial para que não seja, por exemplo, de 50%, que seja de menos. E aí nós vemos a relevância dessa atuação do sindicato nessas questões. Afinal de contas, friso, estamos falando de direitos fundamentais dos trabalhadores. Se essa medida provisória realmente vier a ser adotada, existe uma dúvida de que, uma questão de que essa medida provisória, ela tem força de lei. Sim, obviamente tem força de lei. E aí alguns poderiam questionar isso à luz da hierarquia de normas jurídicas, dizendo que por ser uma medida provisória, ela prevalece sobre qualquer previsão de norma coletiva, mas não é correto afirmar isso, tendo em vista que no direito do trabalho prevalece a ideia de distribuição dinâmica das fontes. Portanto, nessa distribuição, tanto as normas heterônomas quanto as normas autônomas estão no mesmo patamar de hierarquia. Aqui nós não temos aquela ideia kelseniana de pirâmide e de hierarquia de direitos. No direito do trabalho, diante dessa distribuição dinâmica, a aplicação das normas rege-se pelo princípio da norma mais benéfica. Então, esse discurso para argumentar a constitucionalidade dessa medida provisória não é válido. Portanto, essa medida provisória somente será válida se observar o que está no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Caso contrário, certamente ela terá a sua constitucionalidade arguida, questionada, tanto no âmbito do controle difuso quanto em controle concentrado de constitucionalidade, obviamente. E aí, o que eu já havia frisado aqui, temos que ter cuidado com quais as medidas que serão adotadas nesse momento, pois no futuro elas poderão trazer mais prejuízo para os empregadores do que soluções. E, portanto, para que isso não ocorra, para que nós não tenhamos os empresários respondendo em futuras demandas trabalhistas, em uma exacerbação da judicialização, nós precisamos fazer com que todas as medidas, sejam as medidas individualmente tomadas nas relações de emprego, seja as próprias medidas legislativas do poder público, devem observar os limites estabelecidos pela norma máxima do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Então, reduzir salários nesse momento, não existe um amparo jurídico, salvo a atuação sindical, fazendo essa espécie de meio de campo entre empregador e empregados. Agradeço a atenção de vocês e mantemos contato aí até uma próxima. Valeu!